Hello, voltei, parte 2 do vídeo, intitulado Fator Sorte na Carreira Artística. Verdade ou mito? Bom, sorte na carreira artística a gente ouve muito. Ah, pra você ser ator você tem que ter sorte, pra você fazer isso você tem que ter sorte, não sei o quê, pra você ser jogador de futebol você tem que ter sorte. Calma, vamos por partes. Eu não acredito em sorte naquele requisito assim, ai, vou ler a minha mão pra ver minha sorte, ou então vou consultar alguém que vai. Isso eu não acredito, tá? Nesse tipo de sorte. Eu respeito quem acredita, mas eu não acredito, tá, gente? Eu só acredito em Deus. Nem nessa coisa do universo eu também não acredito, né? Até porque eu acho burrice pedir coisa pro universo, se você pode pedir pra quem criou ele, né? É muito mais legal. Então eu não acredito nessa coisa, ai, se o universo permitir, ai, vou lá pra fulana ler minha mão pra ver a minha sorte. Esse caminho de sorte eu não acredito. Mas sorte existe? Existe. E o que é sorte? É uma coisa do acaso. É uma coisa que não tem explicação, que não tá sendo mandada. É uma coisa do acaso e eu vou dar exemplos, né, de carreira que precisa ter sorte. Então é isso, gente. Ator, novamente, repetindo, não é só quem tá na Globo. Então, pra você ser ator, você não precisa ter sorte. Pra você ser ator, você precisa estudar teatro. É isso. Vai, faz teatro, procura uma escola, procura um grupo, faz amador mesmo, você tem uma faculdade na tua cidade, faz. Vai por esse caminho, existem vários cursos, depois você se profissionaliza, tira o DRT, que eu já tenho vários vídeos falando sobre isso, né? Agora, pra você ser ator de televisão ou de cinema, precisa de sorte ou não? Sim. Tem gente que diz que não, mas eu não acredito. Por quê? Porque sorte, gente, é uma coisa do acaso, porque assim, você pode ser... Eu falei no primeiro vídeo que você tem que ser chamado, né? Então, pra você ser chamado no meio daquela multidão, tem um musical que diz, Chorus Line, que diz assim, você só é só mais um no meio daquela multidão. Eu já disse, no elenco digital tem 200 mil cadastros. No cadastro da Globo, eu não sei quantos tem menos do que no elenco digital, porque o da Globo exige DRT. Se você não tem DRT, você não faz o cadastro na Globo. A elenco digital, não. A elenco digital, ela aceita gente sem DRT e também não é só ator. Tem muita gente que tá no elenco digital por figuração, ou só pra fazer publicidade. Então, não precisa necessariamente ser ator na elenco digital. Como eu disse, agências, essas agências populares, tem uma galera, tem muita gente. E muitas vezes eles nunca vão te mandar nada. Como eu disse, as boas agências não agenciam pessoas novas. A concorrência é muito grande. Então, por que é tão difícil? Você tem que ser chamado, você tem que ter sorte de ser visto, de ser chamado no meio daquela multidão. Porque é algo que muita gente quer, né? Então, o que acontece? Um trabalho na televisão puxa o outro, mas o mais difícil é você começar. O mais difícil é alguém dar a primeira oportunidade. E agora vou citar casos aqui que são puro fator de sorte, e não só no teatro, não só pra você ser ator, mas pra várias profissões que levam à fama. Gente, o Neymar, por exemplo. Ah, tá, ele é o maior jogador de futebol do Brasil, ele é conhecido mundialmente, ele é o Neymar, ele é tudo que ele é. O passado dele não é legal, ele tem uma história triste, ele veio de uma família pobre, ele morou na favela, e ele tem uma história linda, uma história, assim, maravilhosa de superação. Mas agora, quantos meninos moradores de favela não são bons jogadores de futebol? Todos eles tiveram a mesma sorte que o Neymar? Ou vão ter? Não, infelizmente não. O Gustavo Lima é um cantor famoso, muito rico, tem muita coisa. Ele conta a história dele, ele veio, gente, ele era abaixo da linha da pobreza. Ele era uma pessoa assim que não tinha o que comer. Agora, toda pessoa que mora no sertão, que tem a mesma condição do Gustavo Lima, que sabe às vezes cantar muito melhor do que ele, que sabe tocar muito melhor do que ele, vão ter a mesma sorte? Vão virar um Gustavo Lima da vida? Não vão. Infelizmente não. Gente, olha esses reality shows, pelo amor de Deus. Olha quanta temporada do The Voice no Brasil já teve. Cadê o povo do The Voice? Eles ficaram famosos? Ficaram um pouquinho, por um tempo. Hoje, não sei, pode até ter bastante seguidor no Instagram, mas hoje você não precisa basicamente ser nada pra ter bastante seguidor no Instagram. Tem tanta coisa banal que tem bastante seguidor. As pessoas do The Voice lá se inscrevem com o sonho de serem cantores. Tá, passam lá, se emocionam, vivem aquele tempinho de fama. Cadê? Quem lembra quem ganhou o terceiro The Voice do Brasil? Eu não sei. Eu lembro de poucos que passaram pelo The Voice e que tiveram algum sucesso, alguma música que fez sucesso, ou algo que estourou e que estão aí até hoje. O Ídolos. Cadê? Cadê a galera que participou do Ídolos? Eu vou dar um exemplo que deu certo. O Chay Suede, por exemplo. O Chay, a primeira aparição na TV dele foi no Ídolos. Ele participou do Ídolos de 2010. E aí ele mesmo conta, ele passou pra várias fases, ele não ganhou, mas ele ficou entre os finalistas. E aí ele mesmo contou numa entrevista que eu assisti, ele disse assim que quando ele participou do Ídolos,
a Record chamou ele pra fazer Rebelde, que foi a primeira novela dele, o Rebelde da Record. E ele disse que ele ficou com vergonha, que ele ficou com medo, assim, não queria ir. Aí o pai dele ligou e falou assim, burro, candidato de reality show é desconhecido no dia seguinte, ninguém vai lembrar da tua cara. Dito e feito. O Chay teve a sorte. Ele foi lá, foi chamado e fez Rebelde. E hoje ele é o ator que ele é um ator maravilhoso. Ele só faz novela grande, ele tá em tudo. Mas todo mundo que passou pelo Ídolos foi chamado pra fazer novela e virou um Chay Suede da vida. O pai do Chay não tava certo? Tava certo. Mas agora, por que o Chay conseguiu? Porque ele teve sorte. Ele teve sorte de ser chamado. Agora todo mundo foi chamado? Não. Não. Big Brother, gente, pelo amor de Deus. Ai, com esses atores que querem entrar pro Big Brother porque acham que vão virar uma Grazi. Gente, pelo amor de Deus. A Grazi é linda, é uma atriz incrível, ela é maravilhosa. Eu admiro muito a Grazi. Mas, gente, vamos por partes. A Grazi participou do Big Brother em 2005. 20 anos atrás. 2005 não tinha Instagram, 2005 não tinha YouTube, não tinha coisa de digital influencer. A Grazi, ela foi pra Big Brother pra ajudar a família dela. Ela não foi com o intuito de ficar famosa. Ela teve, assim, uma história bonita no Big Brother e ela foi chamada pra fazer a oficina de atores da Globo. Aí todo mundo que passou pelo Big Brother ficou igual a Grazi. Eu não sei quem ganhou esse último Big Brother, porque eu não assisto. Eu não assisto Big Brother. Quem que ficou famoso depois do Big Brother? Não quem que já é famoso, né? Mas antes, quando não tinha essa coisa do pipoca e do camarote. Quem ficou famoso? A Grazi. O Kaysar fez algumas coisinhas ali, mas não muito. A Sabrina Sato foi uma que bombou. A Mayra Cardi ficou famosa muito depois, mas não como atriz, ela ficou famosa como empresária, como uma outra coisa que não tem nada a ver. E o resto, gente? Quantos BBB já tiveram? Quanta gente já passou ali? Eu duvido que você lembra quem ganhou o BBB de 2008. Duvido. A Juliette. A Juliette alcançou a fama, tá? E depois? Depois da Juliette, alguém estourou que nem ela? Até quem é famoso, gente? O Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar, ele fez várias novelas já. Ele passou pela Record, ele passou pela Globo. Ele foi pro Big Brother, ele ganhou o Big Brother e ele mesmo falou que ele saiu de lá decepcionado, porque ele achou que a Globo ia dar alguma chance pra ele e ele não foi chamado pra fazer nada. E ele já é alguém estabelecido. Hoje, se você entra no Instagram dele lá, você vai ver assim, empresário, um monte de empresa. Ele não tá mais trabalhando como ator, nem como cantor. Ele tá trabalhando como empresário, porque ele não conseguiu mais nada. Talvez ele teve outras oportunidades, mas não era nada que fosse tão bom pra ele. O Malvino Salvador, gente, foi um ator consagrado, que fez muita novela, muita coisa boa. Olha o Instagram dele, você vai ver até lá. Empresário. Gente, tem gente que consegue, tem maneiras mais fáceis de entrar na televisão, mas são coisas que às vezes acabam até queimando o filme. Por exemplo, elenco de apoio. Elenco de apoio não é tão difícil de fazer. Você tem que ser chamado também, mas é um negócio assim que eles chamam meio tipo, ai, chama quem quer e vem. Aí o elenco de apoio, ele não tem uma história. O que é um elenco de apoio numa novela ou numa série? Elenco de apoio, ele é um personagem que não tem uma história própria. Então, o que acontece? Ele pode ser ali a secretária de um cara que tem um papel maior. Aí, beleza. Ela não acontece nada na vida dela. Ela só fica ali servindo cafezinho, oi, tchau. É um pouquinho mais que uma figuração. O elenco de apoio, o ator que faz elenco de apoio, o nome dele não aparece na abertura. O nome dele aparece no final. Então, quando termina um capítulo de uma novela, por exemplo, aí aparece todas aquelas letrinhas, vai ter ali escrito ali no começo, elenco. Aí tem 3 ou 4 nominhos ali. Aquele é o elenco de apoio. Tem gente que entra, consegue fazer elenco de apoio. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que fez elenco de apoio de Malhação, que é o próprio Bruno Galhaço. Ele começou, um dos primeiros trabalhos dele na TV foi elenco de apoio de Malhação, que era tipo a ralé da televisão, que era o nível mais baixo que você podia conseguir. E olha tudo que ele tem hoje. Olha quem ele é hoje. Agora, todo mundo que fez ou faz elenco de apoio virou ou vai virar um Bruno Galhaço da vida? Não, né? Essas novelinhas infantis. Quem que fez sucesso? Gente, eu era fanática por Carrossel quando eu tinha 12 anos. 11, 12 anos. Quem que tá aí bombando hoje ainda? A Maísa? A Larissa Manoela? E o resto? Cadê? Esses dias eu fucei o Instagram de uma menina que fez Carrossel, ela tá fazendo medicina. Ela não é mais atriz há muito tempo. Claro que, o que eu tô dizendo? Criança, gente, criança não é ator. Criança tá ator. Então pode ser que ele não quis mais. Pode ser. E não tem esse problema nenhum. Das Chiquititas também. Quem que tá aí na mídia? A que fez a Millie, a que fez a Vivi, algumas. E o resto? Tem tanta gente que entra, faz um trabalho e depois não faz mais nada. Então isso é muito questão de sorte. É muito, infelizmente você pode ser bom, mas tem que ter sorte pra você fazer televisão. Infelizmente, assim como jogador de futebol, cantor, meu Deus, gente. Tem cantor que bomba e não canta nada. Gente, vai dizer, eu conheço muita gente que canta melhor que a Ludmilla, por exemplo, que canta melhor que a Anitta. Não tô criticando a carreira de nenhuma, não é isso. Mas
A Ivete mesmo disse uma vez no The Voice, ela falou assim pro pessoal, pro pessoal que tava participando. Ela disse assim, olha, vocês cantam melhor que muita gente que grava CD. Porque é sorte. A sorte, às vezes, não implica se você é bom ou ruim. A sorte é algo do acaso. É isso, tem muita gente que tá na TV que não é boa. E tem muita gente que tá no teatro que é bom, mas que não teve a oportunidade de ser visto, não teve a sorte de ser chamado. A Sandy e o Júnior, por exemplo, são maravilhosos. Fizeram e ainda fazem muito sucesso. Mas será que se eles não fossem filhos do Chororó, eles teriam a mesma sorte que eles tiveram? Será? O Fiuk, será que se o Fiuk não fosse filho do Fábio Júnior, ele seria o Fiuk? Ele teria feito novela, ele teria feito participado do BBB, sendo chamado como... Ele tem uma irmã que é cantora. Uma irmã, não tô falando da Cleo Pires, uma outra irmã, filha da mãe dele, que é cantora. E ela não é famosa igual o Fiuk. E ela canta muito bem. Mas ela também não é conhecida no mesmo nível. A Gisele Bündchen tem uma irmã gênia. Sabia? E ela faz sucesso igual a Gisele Bündchen? Não. Então, gente, é muito relativo. Até mesmo gente que já é famoso, ou tem alguém famoso na família, acaba não tendo a mesma sorte. É isso que acontece. Então, por isso que o fator sorte, gente, infelizmente, ele é inevitável. Pra você ser... Você pode ser muito bom, muito bom. Tem muita gente boa, tem muita gente boa. Pra você fazer TV, pra você entrar em grande musical, pra você ser cantor famoso, pra você ser jogador de futebol famoso, você tem que ter sorte. Infelizmente, você pode ter tudo. Se você não tiver sorte, infelizmente. Por isso que o próximo vídeo vai ser não queira só fazer televisão. E eu vou explicar mais um pouquinho desse assunto aqui nessa parte 3. Até daqui a pouco.